Gente, o meu prefeito, Eduardo Paz, daqui da cidade do Rio de Janeiro, postou uma foto dele feita por inteligência artificial daquela trend que tá você abraçado com a sua versão mais jovem. Aí ele diz alguma coisa na legenda de que aquele jovem é o subprefeito e que no futuro ele receberia muitas outras responsabilidades. Eu fiz um comentário gigante nessa postagem, mas ele apagou e eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo. Eu disse alguma coisa do tipo, será que a sua versão jovem de subprefeito já sabia que no futuro ele iria apoiar o tio Malafaia? Falei que não tá legal essa estratégia dele de ficar fugindo desse debate, que o eleitorado dele não é formado por gado que apoia qualquer loucura que ele fizer, que ele não é o nosso mito e a gente não vai tratá-lo como um time de futebol que a gente vai defender sempre até quando fizer gol contra. Esse gol contra que ele fez é imperdoável e ele tem que falar sobre isso, porque as eleições estão batendo a porta e a gente precisa saber se é isso mesmo pra gente não votar nele ou se ele vai vir assumir publicamente que cometeu um erro e que é radicalmente contra tudo que o Malafaia diz e faz na política. Porque essa frase mexeu com o Malafaia, mexeu comigo, bateu pra gente como um aluno da 5ª série B defendendo o amiguinho. Só que o Malafaia não fez malcriação na escola. O Malafaia é suspeito de ser o orientador de um dos maiores golpistas que esse país já teve. Olha, Duda, pra mim esse seu apoio ao Malafaia já vem sendo desenhado desde que você tirou os 10 minutos de descanso dos professores, que é uma forma de sucatear a educação e uma das estratégias de políticos que não gostam do povo, desde que você teve o trabalho de sancionar uma lei que revogava uma lei que proibia homenagens no patrimônio público a eugenistas, escravocratas e violadores dos direitos humanos. Ou seja, você permitiu que esse absurdo voltasse a ser legal. Fora a guarda municipal armada, né, Duda? Isso não dá pra defender. A gente sabe que muito do índice de violência de um lugar aumenta se a desigualdade social é alta. Portanto, nós, cariocas, precisamos de políticas públicas para mitigar a desigualdade social, em vez de mais armamento na mão de autoridades para matar a nossa população. Outra coisa, bora abrir concurso público para professores e profissionais da saúde. Esse negócio de ficar botando terceirizado é uma outra estratégia de maus políticos para evitar que funcionários desrespeitados façam greve. Duda, eu adoro a sua preocupação de ficar embelezando o Rio. Eu gosto de ver a minha cidade bonita, cheia de ponto turístico, mas vamos ter um foco também no social, na população das favelas e das periferias. E não interpreta esse meu diálogo aqui com você como um hate de internet, não, tá? Eu não perco meu tempo com conversa que não vai fazer efeito. Você me vê tentando algum tipo de diálogo com o nosso governador? Não vai ver. Que aquilo ali é um caso perdido, um surto que o Rio colocou no poder. Mas você, cara, cadê o Zé Pilintra que mora aí em você? Sambista da Portela. Que traição é essa com a gente, cara? Olha, depois de que a gente teve o outro lá no poder, de quem o Malafaia é apontado como orientador, o Brasil viveu dias tão difíceis que eu, que não entendia nada de política, fui me informar sobre o assunto. Hoje eu tenho até um canal no YouTube em que eu falo de política de uma forma bem leve, como se eu estivesse num churrasco, para mostrar para as pessoas que isso é fácil, é a nossa vida e a gente tem que entender e falar sobre sim. Porque quando a gente torna esse assunto fácil, que muitos maus políticos ensinaram a gente a não se meter, porque de política não se discute, de futebol, de religião, né? Só que a gente tem que discutir sobre essas três coisas sim, tá? Mas enfim, falando de política, tornando o assunto política fácil, a gente torna fácil o entendimento de onde as coisas estão erradas. E cobrar de um político que a gente elegeu e que é pago com dinheiro dos nossos impostos é mais do que a nossa obrigação. Um político não é dono de uma cidade, de um estado, de um país, de um congresso, de uma Câmara dos Vereadores, de uma Assembleia Legislativa. Um político é um funcionário do povo. E uma das coisas que eu venho percebendo, Duda, é que os partidos de centro não têm razão de existir. Porque direita e esquerda são importantes, apesar de que há muitos mal intencionados infiltrados nos partidos de direita. Porque se a direita tem a proposta de dialogar com o empresariado, essa gente oportunista vai querer ir na fonte, né? Então não é que a direita seja um problema. Esses mal intencionados são um problema. Mas enfim, eu vejo que o centro é um bloco político que não tem razão de existir porque parece que o único interesse dele é ficar se aproveitando, e essa é a palavra, de oportunidades na esquerda e de oportunidades na direita. Mas não oportunidade de se fazer política, de construir, mas de se beneficiar. E para mim, sabendo que você é de centro, eu acho que esse seu apoio ao Malafaia só teve esse objetivo. Porque o Malafaia não dialoga com democracia, com justiça social, com direitos humanos, com políticas públicas que promovam o bem-estar do povo. O Malafaia definitivamente não se preocupa com isso. Ele é um cara que só usa o nome de Deus para ser tratado como um santo intocável, que está acima do bem
bem e do mal e não pode ser julgado. Então eu acho que ainda dá tempo de você rever essa e outras posturas impopulares suas, caso você ainda pense em se candidatar para governador no ano que vem. E isso aqui é um papo de amigo, tá? Porque se eu não gostasse de você, eu ia querer deixar você cair na vala sozinho. Então pensa bem sobre isso e não precisa me responder agora, até porque você não tem só que me responder, você tem que responder isso para todo o povo carioca.